Já a tangente, ela também foi criada semelhantemente do seno e do cosseno. Lembra que nós pegamos e dividimos o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e nos demais triângulos, no triângulo médio, no triângulo pequenininho e no triângulo grandão? A tangente também foi da mesma forma, porque ele pegou e fez o seguinte: ele dividiu o cateto oposto pela hipotenusa, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e deu um certo valor. Só que ele só não dividiu o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ele não sabia o que ia dar se ele dividisse o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então ele pensou: vou dividir o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos ver o que vai dar? Então vamos lá. Cateto oposto, né? Sobre o cateto adjacente. Aí ele dividiu e foi lá e viu que deu também um certo número Z dessa vez. Não deu o X e também não deu o número Y. Ele fez isso também para o triângulo menorzinho e para o triângulo grandão. E semelhantemente, igual ele fez quando achou o seno e o cosseno, quando ele dividiu, ele achou no triângulo pequenininho o quê? O número Z. Ele achou no triângulo grandão o quê? Também o número Z. Aí ele viu também, igual ele viu pro seno e pro cosseno, que não era uma coincidência que sempre que ele pegasse vários tamanhos de triângulos, ele daria o mesmo resultado. Igual que eu falei para vocês anteriormente, agorinha, que Tales, ele pegou para poder achar a medida da altura da pirâmide, ele usou semelhanças de triângulos. Foi através disso daqui. Ele pegou um triângulo menor e pegou também com o triângulo grandão. O triângulo grandão, no caso dele, era a pirâmide. Aí, mas o que tem a ver esse Z, professora? Esse Z é o que nós chamamos de tangente. Tangente. E essa tangente, ela também faz parte do círculo trigonométrico. Mas onde ela está? Ela é uma reta paralela à reta do eixo seno. E qual que é a reta do eixo seno? Vocês lembram? É essa daqui, exatamente, é a mesma reta do eixo Y que nós vimos quando nós vimos eixos cartesianos, que é a reta do eixo senos, né? Mas ela é paralela aonde? Ela é paralela aqui? Paralela aqui. Nós vamos representar a paralela aqui. Desculpa se fica torto. Essa reta é representada como a reta tangente. Lembra lá quando a gente fez aqueles triângulos do seno e do cosseno? Lembra que tinha um valor alfa no triângulo? Então, se a gente fazer o mesmo triângulo aqui, nesse mesmo círculo, como será que fica? Vamos ver. Também com ângulo alfa e com os mesmos pontos. Se nós pegarmos esse triângulo e prolongarmos até a nossa reta tangente, ó, igual eu fiz aqui, nós vamos ver que vai formar um outro triângulo. Eu vou chamar esse ponto de T. Viu que formou um outro triângulo? Eu vou chamar esse outro ponto aqui de A. Um triângulo que tem aqui na reta AT e aqui tem nos pontos do M até o ponto P, que é o ponto MN. Aí, vocês lembram lá, quando a gente viu semelhanças de triângulos?
Os dois aqui são ângulos de 90 graus. E como esse triângulo aqui é um triângulo menor dentro desse triângulo menor, entra nesses casos aqui que a gente viu, do seno, do cosseno e da tangente, dos triângulos grandes. É como se esse triângulo menor, ele tivesse encaixado aqui, dentro desse triângulo maior. Ó, é como se ele tivesse encaixado aqui dentro. Assim que é feito o encaixe desse triângulozinho menor. Então, o seno, o cosseno e a tangente desse triângulo maior, daqui de fora, vai ser o mesmo seno, cosseno e a tangente desse triângulo menor. Por sua vez, a tangente também tem os seus quadrantes positivos ou negativos. Se a reta da tangente estiver, eu vou fazer uma outra tangente, não aquele do mesmo triângulo. Dessa forma, vindo pra cá, nessa diagonal aqui, essa daqui vai ser uma tangente positiva. Se eu tiver aqui, vai ser tangente positiva. Agora, se tiver nessa, onde eu vou fazer de amarelo, nessa daqui, ela vai ser negativa. Eu vou colocar o risco mais forte aqui de vermelho, porque eu acho que não tá muito bom a visualização da linha amarela, certo? Então, se tiver encostando na reta tangente aqui embaixo, ó, você vê que a reta encosta aqui embaixo, quer dizer que a tangente é negativa. Se tiver encostando aqui no ponto aqui em cima, quer dizer que a tangente é positiva. Mas ainda não acabou, não. Vocês lembram que nós vimos aqui que a tangente ela é escrita da forma de cateto oposto sobre cateto adjacente? Só que vocês já notaram que o seno é escrito da forma do cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é escrito da forma do cateto adjacente sobre a hipotenusa? Lá antigamente, os matemáticos, eles pensaram, e se eu dividir esse seno por esse cosseno, o que será que vai dar? Então, ele pegou e dividiu. Vamos lá? Vamos dividir também? Vamos pegar lá o seno. Quem é o seno mesmo? O cateto oposto sobre a hipotenusa, né? E quem que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok, aí ele foi lá e falou, vamos dividir, né, um pelo outro. Dividindo, vocês lembram lá aquelas propriedades de divisões, né? Vamos dividir então. Vai ficar cateto oposto sobre a hipotenusa. Vocês lembram, né? Quando vai dividir, multiplica o dividir de cima pelo de baixo, multiplica o de baixo pelo inverso dele. Então, fica a hipotenusa sobre cateto adjacente. Certo? E quanto que vai dar isso? Multiplicando, vai ficar na mesma linha. Cateto oposto vezes hipotenusa sobre hipotenusa vezes cateto adjacente. Olha, mas se nós vemos hipotenusa e hipotenusa, nós podemos separar isso daqui de uma outra forma. Reescrevendo dessa outra forma, nós vemos que hipotenusa dividido por hipotenusa é 1. Então, vai ficar igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente vezes 1, que isso daqui vai ser cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, isso quer dizer que isso daqui é o que a gente achou lá no início, lembra?
que é a tangente. Então, vamos escrever aqui tangente. E a gente começou a mostrar isso daqui através do seno sobre o cosseno. Então, a tangente, ela é igual a seno sobre cosseno. Certinho? Então, antes de colocar em prática tudo isso que nós aprendemos com vocês, que foi o cosseno, seno, a tangente, que ela fica como? Vai ficar dessa forma as retas. As retas do seno, a reta do cosseno e a reta da tangente. Ela é representada dessa forma. Mas antes de colocarmos em prática, eu quero construir com vocês a tabela dos ângulos notáveis. Você já deve ter ouvido isso de outros alunos falando que, nossa, você vai usar muito essa tabela. Essa tabela é o que você mais vê. É uma tabela também que ela tem até uma certa musiquinha no YouTube, se você procurar. Agora vamos lá. A tabela dos ângulos notáveis. A tabela nos ângulos notáveis, ela é construída por 3 linhas e 3 colunas. Essas 3 linhas, elas são de quem? Do seno, do cosseno e da tangente. Mas quem são esses ângulos notáveis, professora? Esses ângulos notáveis é o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Depois que eu explicar a tabela para vocês, eu vou explicar por que são esses 3 ângulos. Mas primeiro, vamos construir a tabela. Ela normalmente é apresentada dessa forma. Mas vamos lá. O primeiro ângulo que eu vou trabalhar com vocês é o ângulo de 45 graus. Mas para achar o ângulo de 45 graus, primeiramente eu vou construir um quadrado. Eu construí aqui o triângulo. Agora, eu vou traçar uma diagonal no meio desse triângulo. Bem... Quadrado, quer dizer, perdão. Eu estou confundindo aqui. Nós vimos aqui que se formou 2 triângulos retângulos. Porque um quadrado, uma propriedade do quadrado é que o quadrado tem todos os seus ângulos de 90 graus. Vocês lembram? Todos os ângulos de 90 graus. Então, se todos os ângulos são de 90 graus, se nós traçarmos uma reta dividindo o quadrado bem no meio, nós temos o quê? Que isso daqui vai ser bem no centro, né? De transversal, assim, na diagonal. Então, nós vamos ter que isso aqui é 90 graus, então vai ser os 90 graus dividido por 2. E quanto que é 90 graus dividido por 2? 45 graus. Então, vai ficar 45 graus para esse lado e 45 graus também para esse lado, né? Aqui também. Certo? Então, agora, vocês lembram lá nas aulas anteriores que nós vimos o Teorema de Pitágoras? Isso. Vocês lembram qual que era o Teorema de Pitágoras? Ele tinha uma formulinha. Vocês lembram qual que era? Que eu construí com vocês ela? A formulinha era colocando os lados com nome, sendo essa diagonal chamada D, cada lado do quadrado chamado B. Vocês lembram qual que era a formulinha? Isso era a parte maior, que é a hipotenusa, que aqui nós colocamos como D ao quadrado igual aos catetos, né? O cateto adjacente, o cateto oposto, né? Aqui que eles estão como B. Eles estão os dois como B iguais, porque o quadrado tem os seus todos os lados iguais. Então, vai ser o B ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então,
Aí agora nós vamos ter que d ao quadrado vai ser igual a, quantos que é b ao quadrado mais b ao quadrado? 2b ao quadrado. E d, vamos fazer o quê? Nós queremos achar pelo menos o valor de d. d vai ser igual a raiz de 2b ao quadrado, certo? E quanto que vai ser a raiz de 2b ao quadrado? Vocês lembram lá nas propriedades de radiação, como estão multiplicando, pode ser raiz desse e raiz desse separado. Então, d vai ser igual a raiz de 2. Quantos que é a raiz de b ao quadrado? A raiz aqui em fora é o 2. Então, corta, vai ficar b. Então, vai ficar raiz de 2b, ou também pode ser escrito da forma b, raiz de 2, certo? Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos primeiro achar o seno. Seno de 45 graus é quem? Lembra lá? Como é que era menos que era escrito seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, vamos supor que é com esse ângulo aqui. Quem que é o lado oposto desse ângulo? É esse B. Então, vamos lá. B sobre a hipotenusa aqui é D, isso daí. Só que nós achamos o valor de D, né? Quem que é o valor de D? Vamos colocar B sobre B vezes raiz de 2. Nós podemos dividir isso daqui, né? Fazer dessa forma, B sobre B vezes 1 sobre raiz de 2. E B dividido por B é 1, né? E quanto que vai ficar isso daqui, então? 1 vezes 1 sobre raiz de 2, que isso vai ser igual a, vou colocar aqui embaixo, 1 sobre raiz de 2. Mas pode ficar dessa forma? Não pode. Nós vamos ter que fazer a radiciação. Então, nós vamos multiplicar por quem? Lembra lá na conteúdo de raiz. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Que vai ser igual a, multiplicando de cima, vai ficar raiz de 2. Multiplicando de baixo, vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Como é ao quadrado, com a raiz, cancela a raiz. Vai ficar, então, raiz de 2 sobre 2. Agora sim, pode ficar assim? Pode. Então, chegamos que o seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos colocar na nossa tabela seno de 45. Quanto que era mesmo que a gente achou? Raiz de 2 sobre 2, certo? Agora, vamos achar o cosseno de 45. Da mesma forma, nós iremos fazer, que é o ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem que é? B sobre D. Vemos que vai ser a mesma conta se nós olharmos, porque o quadrado, como ele tem todos os lados iguais, seria a mesma conta que nós fizemos para o seno. Então, também vai ficar B sobre B vezes raiz de 2, que também vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, que, fazendo a radiciação, né, multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, também vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Eu fiz dessa forma mais rápida, porque a gente acabou de fazer essa conta aqui em cima com o seno. Agora, e a tangente, né? Que a gente não trabalhou ainda com a tangente. Bora lá para a tangente. Tangente.
de 45 graus. Quem que era a tangente mesmo que nós vimos? Agorinha mesmo que nós vimos, como que ela é escrita, ela é o seno sobre o cosseno. Sim, mas ela também, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos fazer das duas formas. Vamos lá, primeiro, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente? É B. Ambos são B. B sobre B é igual a 1. E se a gente fazer seno sobre cosseno? Vamos lá. Raiz de 2 sobre 2. Esse é o seno. E vamos fazer sobre o cosseno. Quem que é o cosseno? Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a, lembra lá? Que multiplica? Raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2. Se nós colocarmos tudo em uma fração, vai dividir o 2 sobre 2, raiz de 2 sobre raiz de 2, e isso daqui vai ser igual a 1. É da mesma forma, mesmo valor. Então, vamos colocar aqui. Nós achamos cosseno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2, e tangente de 45 graus igual a 1. Então, agora nós vamos fazer a de 30 graus. Aqui, no ângulo de 30 graus, vamos pegar agora um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo com todos os lados iguais. O triângulo com todos os lados iguais é o triângulo que todos os lados medem 60 graus. Então, todos os lados também vão ter o mesmo nome. Eu vou chamar todos de A. Certo? Se nós dividirmos esse triângulo no meio, nós vamos achar a altura dele, né? Vamos dividir no meio. Perdoe se não ficar exatamente no meio, que eu estou fazendo aqui no olhômetro. Certo? E nós já vimos lá na altura de um triângulo equilátero e tal, e nós sabemos que a altura desse triângulo aqui vai ser A vezes raiz de 3 sobre 2. Vou fazer assim, A, raiz de 3 sobre 2. Isso nós vimos lá bem anteriormente, quando nós vimos a altura de um triângulo, certo? Quando nós dividimos aqui no meio, o que aconteceu? Aqui virou um ângulo de 90 graus, que é aquele ângulo que a gente já conhece bastante, que nós estamos estudando. E como dividimos esse ângulo de 60 graus no meio, quantos que é 60 dividido por 2? É igual a 30. Isso, 30 graus que nós estamos estudando aqui agora. Então, esse aqui vai ficar um ângulo de 30 graus, certo? Aí nós vamos fazer o quê? Nós dividimos aqui também no meio, né? Então, aqui era A, vai ficar A dividido por 2. Porque cada metade vai ser A dividido por 2, que A sobre 2 mais A sobre 2 vai ser igual a A. Então, nós vamos ter que esse lado aqui também vai medir 30 graus, certo? Agora, nós vamos achar quem primeiro? Vamos achar o seu seno, cosseno e a tangente. Vamos lá. Como que a gente acha primeiro o seno? Como que a gente acha o seno? Vocês lembram lá como era escrito a fórmula lá do seno? Era cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto daqui? É o A sobre 2. Então, vamos lá colocar A sobre 2 sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aqui é o A. Isso aqui vai ser igual a sobre 2 vezes o inverso. Então, vai ser 1 sobre A. Nós podemos dividir, né?
escrever de outra forma, A sobre A vezes 1 sobre 2. E assim nós chegamos que A sobre A é igual a 1, vai ser igual a 1 vezes 1 sobre 2, que isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2. Esse é o valor do seno de 30 graus. Agora vamos fazer o cosseno de 30 graus, certo? Cosseno. Cosseno de 30 graus. Como que é escrito lá naquela formulinha lá? Lembram? Vai ser o ângulo ou cateto adjacente. Cateto adjacente é quem? A. Sobre... Perdão, gente. Cateto adjacente é A raiz de 3 sobre 2 sobre a hipotenusa, que é A. Vai ser o que, então? Como é que a gente escreve? A raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre A, escrito de outra forma, a gente pode escrever como A sobre A, vezes, tudo na mesma linha, né? Raiz de 3 sobre 2. A dividido por A é igual a 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Esse é o cosseno de 30 graus. Agora, nós vamos fazer a tangente. Tangente é de 30 graus. Tangente de 30 graus. Vai ser quem? Vocês lembram lá como era escrito a formulinha da tangente? Era quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? A sobre 2. Quem que é o cateto adjacente? A sobre 2 raiz de 3. A sobre a raiz de 3 sobre 2. Que vai ser igual a sobre 2 vezes A 2 sobre A raiz de 3. Reescrevendo de outra forma, isso daqui pode ficar como A sobre A vezes 2 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de 3. Isso daqui vai ser igual a dividido por A é 1. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 vezes 1 sobre raiz de 3. Pode ficar dessa forma? Não, vamos fazer a radiciação. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso daqui vai ser igual ao quê? Multiplicando, vai ser igual a... Vou multiplicar e fazer tudinho da mesma forma que nós fizemos a radiciação aqui e que vocês sabem fazer. Vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, certo? Agora nós achamos aqui o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. Vamos pôr na nossa tabelinha. 30 graus. Seno. Quem que é o seno que nós acabamos de achar? 1 sobre 2. Quem que é o cosseno que nós acabamos de achar? Raiz de 3 sobre 2. Quem que é a tangente que nós acabamos de achar? Raiz de 3 sobre 3. Agora só falta o ângulo de 60 graus. Para achar o ângulo de 60 graus, nós também usaremos um triângulo equilátero, da mesma forma que nós usamos para poder achar o ângulo de 30 graus. Nós vamos, só que dessa vez, nós não vamos dividir ele no meio, certo? Então, nós vamos ver o quê? Que nós sabemos que 60 graus, ele é o complemento de 30. Então, nós temos que... Então, nós vamos ter que o seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. Mas como assim, professora? Para a gente poder usar essas formulinhas que nós achamos de cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa, nós temos que ter um triângulo retângulo. E para ter um triângulo retângulo, nós precisamos dividir esse triângulo no meio, né? Se ele é um triângulo equilátero, lembra que cada lado tem 60 graus, então aqui tem 60 graus.
chamamos os lados de A e A. Vou fazer o mesmo triângulo que eu fiz aqui para 30. Aqui vai ser A sobre 2 e A sobre 2. E nós sabemos o valor, né, da altura, que é A raiz de 3 sobre 2. E como aqui é 60, aqui é 60, aqui é 30, aqui também é 30, porque um é complemento do outro. Nós temos aqui os dois ângulos de 90 graus, certo? Por quê? Aí você pergunta, por que cosseno de 60 é igual ao cosseno de 30? Porque se nós formos fazer aqui, agora olhando, em vez de nós olharmos aqui para o 30 graus e fazermos o oposto, o adjacente, nós vamos olhar para os 60 graus, fazer o oposto e o adjacente. Vamos lá? Seno, primeiramente, né? Seno. Lembra lá como é feito o seno? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O oposto de 60 graus, agora nós estamos trabalhando. Quem que é o... Quem que é o cateto oposto? Vai ser esse lado aqui agora. A raiz de 3. Quem que é a hipotenusa? A. Bom, eu vim aqui, eu pausei e eu resolvi essa equação, né? Que vai ficar o A raiz de 3 sobre 2 sobre A, que vamos fazer a multiplicação, né? A raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre A, que nós podemos escrever de outra forma, que é A sobre A vezes raiz de 3 sobre 2, que vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai ficar raiz de 3 sobre 2. Isso nós podemos ver que é a mesma coisa, olha, do cosseno. A mesma conta que nós fizemos aqui para o cosseno de 30 graus. Mas aqui nós estamos no seno de 60 graus. Agora nós vamos para o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, ele é igual ao seno de 30 graus. Vamos ver o porquê? Porque é o quê? Quem que é o cateto adjacente de 60 graus? É A sobre 2 dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A. Podemos escrever, né? A sobre 2 vezes 1 sobre A. Isso aqui escrevendo de outra forma, A sobre A vezes 1 sobre 2. Isso daqui vai ser igual a 1 vezes 1 sobre 2, que vai ser igual a 1 sobre 2, que também é o mesmo valor de seno de 30 graus. Agora nós vamos achar a tangente de 60 graus. Quem que é a tangente de 60 graus agora? Nós vamos fazer quem? Os cateto adjacente sobre... Não, cateto adjacente não. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto aqui? A raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2 dividido por A raiz de 2. Escrevendo isso daqui de outra forma. A raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre A, né? Escrevendo de outra forma, vai ficar A sobre A vezes 2 sobre 2 vezes raiz de 3. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, né? Vou colocar aqui 1. 1 vai ficar somente o raiz de 3. Então, nós chegamos aqui nos ângulos do 60 graus. Então, vamos lá colocar na nossa tabelinha. Quem são os ângulos de 60 graus, então, os que chamam? O seno é, bem aqui na linha do seno, é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é 1 sobre 2. E a tangente é raiz de 3, certo?
Então, é isso. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês de por que são esses ângulos, os ângulos notáveis, e depois nós vamos para um exercíciozinho.